Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alice e eu sou a Yara e esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente veio aqui pra falar sobre 5 filmes que são muito bons e muita gente gosta, mas que tem um final meio ruim. Mas é claro, antes de a gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos, e isso vai ajudar bastante a gente tentar desenvolver melhor o canal. E o nosso primeiro filme é Náufrago, que foi lançado em 2000 com a direção de Robert Zemeckis. E nesse filme a gente vai acompanhar o personagem Tom Hanks, que acabou sofrendo um acidente num avião e ele caiu numa ilha. E nesse filme a gente vai acompanhar ele vivendo uns 10 anos, foi uns 10 anos? Eu não lembro, mas foi muito tempo que ele ficou nessa ilha. Foi muito 10 anos. E ele passa esse tempo todo lá, meio que tentando sobreviver, e a gente acompanha essa rotina dele e essa sobrevivência. Sim, que ele tá lá sozinho com o senhor Wilson, que é uma bola que ele mancha de sangue, desenhou uma... Meu Deus, a gente ficou rosa. É o sol. E depois dele ficar todos esses anos isolado nessa ilha, ele consegue voltar para a sociedade, meio que estranhando, porque ele se habituou a viver sozinho, a caçar a comida, dormir no chão, ele não tinha esses tantos confortos. E a pior parte foi que a menina que ele estava junto, não lembro se era noiva ou já era mulher dele ou namorada, ele estava comprometido com ela e, tipo, a maior coisa que deu força para ele sobreviver e voltar foi ela. Só que quando ele voltou, ela estava casada. E isso foi uma quebra de expectativa que foi um tapa na nossa cara. Ela não tinha culpa porque ele tinha passado muito tempo perdido na ilha e tinha sido dado como morto, e ele também não tinha culpa por causa que a única coisa que mantinha ele vivo era essa esperança de voltar, e quando ele voltou e deu errado isso, foi um tapa na nossa cara. Eu fiquei com tanta pena dele. Eu também. Mas a gente ficou na ilha. Dos dois, na verdade, porque ela de certa forma ficou coisa, porque ela também queria voltar, só que ela já estava casada, já tinha até um filho, então complicado. E o nosso próximo filme é As Aventuras de Pi, que foi lançado em 2012 com a direção de Ang Lee. E aqui a gente vai conhecer um garoto que se chama Piscina Patel, mais conhecido como Pi, e ele vai, tipo, com um cruzeiro, uma viagem num navio muito grande com os pais dele, que acaba afundando, e aí só fica ele e alguns animais em um bote no mar, tentando sobreviver a isso. E toda aquela história foi bastante emocionante, aquela sobrevivência dele junto com um tigre, que foi, de certa forma, uma amizade bastante impactante e tudo mais, só que no final é que desandou um pouco a história, porque lá apresenta duas alternativas que ele estava narrando. Ele estava vivendo com os bichos lá naquela canoa, eu ia falar, naquele barquinho lá com eles. E a outra versão é que ele estava sobrevivendo com pessoas. Só que ao nosso ver, pelo menos ao meu ver, eu quero acreditar que ele estava vivendo com os animais. Porque, tipo, ele tava falando lá para os investigadores que ele tava vendo esses animais, só que os investigadores não levaram tão a sério essa história, então ele deu essa alternativa dos humanos. Então ficou aquela coisa, sabe? Então qual é a verdadeira versão e tudo mais. E eu quero acreditar realmente que foi com os animais, porque se fosse com os humanos ia ficar tão chato. Se fosse com os animais, pra mim também seria mais bacana, mas tem gente que acredita que os animais eles só são como se fosse uma camada para demonstrar partes dos seres humanos. E o nosso terceiro filme é Aniquilação, que foi lançado em 2018 com a direção de Alex Garland. E aqui a gente acompanha o marido da Lena, que é um militar que é encarregado de investigar uma área que está em quarentena lá pelo governo. Só que depois que ele vai pra lá, ele não retorna depois de um tempo. Até que quando ele volta, ele já tá um pouco estranho, ele já não parece que tá meio aéreo a tudo. Então ela vai tentar ver o que está acontecendo. Então ela vai junto com uma equipe para ir para esse lugar para ver o que tem lá, que está causando esse estranhamento que está acontecendo. Sim. E aí o filme a gente acompanha todas as protagonistas, que são todas mulheres, o que muita gente gostou porque dá um ar de empoderamento, segundo a crítica. E então a gente vai acompanhando todo o filme. Eu achei muito bacana a construção, o cenário, tudo muito lindo. Eu gosto de coisa colorida e brilhante, então eu já gostei muito do cenário, da fotografia do filme. E a gente até que se apega a alguns personagens, tem outros que só me irritam. Uma em especial me irritou bastante.
Só que quando a gente chega no final, o que a gente descobre é meio, digamos, broxante, porque o que a gente acompanhou tudo é quase como se fosse um tapa na nossa cara no final também, porque a gente descobre que o marido dela não é o marido dela, que ele morreu lá dentro dessa zona, que ninguém consegue se comunicar, e que ela também acabou morrendo lá, explodindo, e quem tá lá fora contando essa história é o alienígena que estava a partir de um meteoro que tinha caído lá. E eu não sei qual é o plano deles, o que eles querem, porque também o filme não apresenta, já que aparentemente é para ser uma trilogia, não sei se vai sair, porque não foi um filme que fez tanto assim, sucesso. Então, se não lançarem, vai ficar essa dúvida, o que o alienígena queria? Então eu vou ter que ler os livros que o filme foi baseado para me saber o que é isso. E esse filme, ele é de certa forma em algumas cenas, justamente nessa zona de perigo, essa zona que está em investigação, é muito perturbador, porque literalmente caiu esse meteoro lá e certas coisas, ao tempo funciona diferente, a anatomia das pessoas vai mudando, porque envolve toda uma questão de física, e tipo, tem umas cenas tão coisa que dá uma agonia. Sim, principalmente a parte que uma delas é morta por um urso lá que consegue emitir sons humanos, ou seja, ele apareceu lá pedindo por socorro como se fosse uma das meninas que ele tinha matado, e ver aquele bicho pedindo socorro pra atacar os outros é muito perturbador. Pode não parecer agora que eu tô falando, mas se você assistir você vai ver. E o próximo filme que teve um final também, de certa forma, decepcionante é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que foi lançado em 2008 com a direção de Steven Spielberg. E aqui a gente vai estar no tempo da Guerra Fria, onde o Indiana Jones e o filho dele estão em busca da Caveira de Cristal, que é um objeto místico de grande valor para eles e que ele, como sempre, quer levar para o museu, como tudo que ele está atrás. E aí, só que tem os soviéticos que estão caçando eles, e o final é o que faz o pessoal não gostar. E eu gosto dessa série de filmes do Indiana Jones, gosto muito, principalmente dos primeiros. Sim. Mas esse é o que eu menos gosto. Porque no final, que era pra ser de certa forma chocante, porque tava tudo aquele mistério extraterrestre, tinha que considerar que aquilo já estava em um plano além da humanidade e tudo mais. Só que no final, tipo, foi quando juntou aquela caveira, aquele crânio, aquele alienígena, e todos eles se fundiram num só alien, ele meio que levou todo o conhecimento pra vilã. Ela acabou explodindo e, tipo, depois disso veio uma explosãozinha. Na verdade foi a nave levantando, né? Uhum. Foi a nave levantando e ficou meio que... parecia um pouco o final da Múmia, do segundo filme, quando tava aquela pirâmide caindo. O que eu não gostei, na verdade, também foi justamente ter alienígena. Porque o Indiana Jones ele sempre foi voltado para mistérios assim antigos, onde ele pegava, mas tudo era muito voltado para o humano, para as civilizações antigas. E os pessoal, olha, tá muito certa a minha fala. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora! As pessoas caçando ele, toda essa aventura, mas tudo focado muito, digamos, realista, assim, entre aspas, muito entre aspas, realista. Sim. Só que daí já foi pro nave espacial alienígena e, tipo, ficava muito fácil envolver essas coisas. Eu acho que era porque, pra mim, eu não gostei, foi porque não teve um mistério mais preciso. Eu queria que tivesse assim, mas só que, sei lá, fosse de uma forma mais... Eu não sei nem como explicar, fosse mais misterioso. Pra mim foi muito jogado na cara e esse final foi muito sem nada a ver. E tipo, todo o conhecimento jogando lá pra mulher e do nada ela explode. Se fosse mais misterioso, talvez eu não reclamasse. Não quer dizer que eu fosse gostar, porque eu ainda acho que é uma coisa que não devia se misturar. Eu acho que, sei lá, deveria estar aquele final meio aberto. Se existe ou não existe. Aí, é verdade, ficaria melhor se aí, fosse algo em aberto. Tá, bora reescrever o filme e mandar pro Jorge Lucas. E o nosso último filme é Mulher Maravilha, que foi lançado em 2017 com direção de Patty Jenkins. Aqui a gente vai acompanhar a Diana Prince, que é uma princesa das Amazonas, e ela ficou só naquela ilha, que é o local delas, até que um dia um piloto chamado Steve Trevor caiu da nave dele, a falar. Olha, eu tô dando coisa no Indiana Jones. Exatamente. Do avião dele, ele caiu lá e elas resgatam ele. Só que depois disso ela descobre que uma guerra tá acontecendo, típico da humanidade que foi. Não era da nave. Eu imaginei ele caindo de uma nave.
É que nem o Tom Hanks, que ele foi cuspido da vida. Uma eternidade depois. Então elas resgatam ele e descobrem que, de certa forma, está ocorrendo uma guerra que está se alastrando pela Terra. Que é normal, envolvendo a humanidade, quando tem conflito é normal. E a Diana vai pra lá, sendo que é a primeira vez que ela tá indo pra um local desconhecido, não ser a terra dela. Então lá a gente acompanha ela conhecendo a humanidade. Eu ia falar humanidade, mas De certa forma é a humanidade, por causa que ela vivia só naquela terra do Amazonas que elas não viam os humanos e os humanos não viam eles, então ela tá conhecendo de certa forma a humanidade é como ela é. E a gente presencia esse filme no tempo da Segunda Guerra, se eu não me engano, né? É. E aí fala sobre a maldade do ser humano e não sei o que provavelmente isso não é causado por uma só pessoa, e o tempo todo eles batem nessa tecla da maldade do ser humano, que não há nada que já é tipo quase inerente a alguns dos seres humanos isso acontecer, que provavelmente não é ninguém por trás disso, um monte de coisa, e eles ficam batendo nisso. E no final era a porra do Ares causando uma guerra sem limites, e tudo é porque ele corrompeu o coração dos humanos e literalmente foi contra tudo que falaram o filme todo. E terminou numa briga besta. poderia ter continuado com aquela ideia de que o ser humano ele é mau por natureza. E ele pode causar a própria destruição. Pode causar a própria destruição, e seria mais interessante, de certa forma até um pouco mais realista. E tipo, ter essa ideia não era ruim, permanecer com ela assim, tentando lutar por uma causa justa, e do nada vem o Ares lá mexendo, fazendo a magiazinha dele lá pra o quê? Porque ele corrompeu o coração das pessoas. Sim, e tipo, tinham falado dele poucas vezes durante o filme. Se tivesse trabalhado nisso desde o início, bem mesmo, assim, falando da mitologia dele, falando dele, que ela estivesse caçando ele, a gente aceitava. Mas eles criavam essa dúvida se era ele ou se era a humanidade mesmo, mas eles botavam muito, assim, com afinco que era a própria humanidade que estava causando destruição. Pra no final eles virem e tipo, não. O problema Deus achou que era a humanidade, é o Ares. Ficou só jogado lá o Ares, lá no meio. Pronto, tá aí, foi tudo culpa do Ares. Exatamente, o ser humano é muito bondoso, ele só foi corrompido, exatamente isso. Nada de mal, como se o Ares não fosse derrotado e a humanidade continuasse, sei lá, paz e amor, né? Eles não merecem a sua proteção. Não importa o que merecem. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!